necessidade de reforçar o tempo todo quem eu sou? Existe alguma insegurança que me habita nesse nível para eu ficar o tempo todo me autoafirmando, né? Eu sinto-me agredida com facilidade, né? Eu tenho o hábito de usar as minhas intuições a meu favor ou eu não me permito usar as minhas intuições a meu favor? Tem um monte de questões, a gente analisa então. Pensa num livro misterioso, num livro bonito, instrutivo e feito especialmente para mulher. Esse aqui, O Vampiro no Divã. Eu sou Devalai Aldara, autora do Vampiro no Divã, e eu vou conversar com vocês, fazer uma resenha, bater um papo a respeito desse livro. Então, O Vampiro no Divã, decifrando os códigos do arquétipo do vampiro à luz dos mistérios femininos. Essa aqui é a capa, bem feitinha, um livro impresso pelo site do Clube de Autores. Lá você encontra o meu perfil, você pode estar buscando esse livro lá. E eu vou mostrar aqui por dentro como que é esse livro, como que ele está. Olha que bonito, tá? Tem uma dedicatória, né? Então eu dedico este trabalho a todas as mulheres que desejam ampliar os seus dilemas a respeito da vivência e da construção de um arquétipo sedutor que as fascina e as paralisa, o vampiro. A todas as mulheres que têm ou não a consciência sobre a existência de uma instância interna chamada ânimos e que de alguma forma estão dispostas a se relacionar com este homem interior. Então, para as pessoas que não estão familiarizadas com o vocabulário junguiano, ânimos é uma palavra que foi cunhada por Jung, ânimos e ânima. A ânima é o espelho interior feminino que habita o nascido homem, e o ânimos é o espelho interior masculino que vive dentro da nascida mulher. E muita gente, esse termo se popularizou e muita gente acabou conhecendo essa palavra ânimos por conta do filme Assassin's Creed, né? E lá eles tinham uma máquina chamada Animus, né, que remete justamente a essa animação psíquica, o conceito em que eu resgato memórias do meu passado. Aqui, então, nesse livro, nós cuidamos do Animus da mulher e nós fazemos uma profunda investigação do aspecto do ânimos, um aspecto mais sombrio do ânimos que popularmente fascina muitas mulheres no mundo todo, que é o arquétipo do vampiro. Através do arquétipo do vampiro, nós fazemos uma análise deste ânimos, da construção da nossa relação com este ânimos atávico que habita o nosso inconsciente. E isso é feito à luz dos mistérios femininos, é dentro da ótica dos mistérios femininos que os códigos deste arquétipo, os códigos do arquétipo do vampiro, são analisados, né? Então, uma coisa que é importante, né, dizer, então, essa dedicatória já define por si só aqui esta obra veio para quem este livro é dedicado, não é? E algo importante que precisa ser dito, né? Que inclusive faz parte também da diagramação aqui, logo nas primeiras páginas do livro, né? Que o conteúdo, a respeito desse conteúdo, o conteúdo dessa obra não se relaciona a práticas espiritualistas de conceito, de contexto religioso ou pagão. As inspirações do mito incentivaram estas pesquisas, foram as próprias inspirações do mito em si.
Eu comecei a escrever esse livro é, em 2011, mais ou menos, e ele foi lançado primariamente, se não me engano, em 2014, 2015, algo assim, e relançado em 2020, quando eu fiz a revisão, não é? Então, este livro, sobre o que se trata este livro? Trata-se de uma abordagem junguiana sobre um aspecto do perfil psicológico feminino codependente a uma estrutura atávica masculina. O que é isso, né? É a estrutura psicológica daquela mulher que sofre de codependência afetiva e comumente, inconscientemente, acaba fazendo escolhas não muito felizes em matéria das companhias, desde os companheiros ou as companheiras que escolhe, até mesmo as amizades, uma pessoa que não sabe identificar abusadores e abusadoras em potencial. Foi para esse tipo de perfil que essa obra foi escrita, né? Então, isso é um perfil psicológico feminino codependente, as pessoas que sofrem de codependência afetiva, que está atada a uma estrutura atávica masculina, né? Vestida sob o arquétipo do vampiro, então a gente analisa o arquétipo do vampiro para trazer à luz sobre estes aspectos, destes atavismos masculinos, desse ânimos que ronda o interior destas mulheres, não é? Então isso é feito segundo as análises dos mistérios femininos e da psicologia profunda, não é? Então, os meus agradecimentos com esse livro, e eu já vou partindo também para o índice para contar para vocês o conteúdo, o que tem aqui que é tão interessante, não é? E por que nós deveríamos estudar e estarmos a par das dinâmicas inconscientes que o arquétipo do vampiro, que é tão famoso hoje em dia, está na literatura, está no cinema. Por que é tão importante a gente entender essa dinâmica inconsciente que o arquétipo do vampiro traz e como essas dinâmicas inconscientes vampirescas acabam se manifestando nas nossas relações no dia a dia. Um estudo de natureza junguiana, um estudo profundo da consciência feminina, daquele tipo de mulher, aquele perfil que se apega demais, não é? E em que normalmente escolhe pessoas que têm este arquétipo aveludado, que tem este arquétipo sedutor para se relacionar, tanto nas amizades quanto nas relações, não é? Então, primeiro a gente explora a atualidade e o cinema, trazendo, né, num contexto histórico mesmo, a evolução do termo, como é que tudo isso começou, como que a gente chegou neste termo vampiro, como é que foi a manipulação política dessa figura pública, sim, o vampiro hoje é uma figura pública, como que é a manipulação política em torno disso, e o imaginário popular, como que ele se comporta, como que ele funciona. A gente faz um breve estudo de Lilith como uma personagem vampírica, porque isso existe sim, tem uma lenda folclórica, uma certa lenda, nas lendas do Zohar, né? Então, de tantas lendas que existem em torno de Lilith, a gente tem Lilith no mito da criação, a gente tem Lilith no mito do sol e da lua, e a gente também tem Lilith como a chama da espada giratória, e a gente também vai ter, tem várias Liliths ali, que são muitas lendas, e também temos a Lilith, então, como um vampiro, como um súcubo mesmo, né? Isso vem do folclore hebraico, né? Que é um folclore posterior ali
que começa a ter que tem uma base na antiga Babilônia, mas ele só começa a ser escrito mesmo ali na Idade Média, né? Na era medieval. Então, do folclore à sedução, o mito como símbolo, como que esse mito se estabelece com essa nova estética, até chegar na ficção moderna que a gente tem hoje, que é divinamente sedutora, é extremamente encantadora, né? Tudo nesse arquétipo é convidativo e a gente explora então a luz dos mistérios femininos, a luz deste olhar dentro de uma configuração mais junguiana. Por que que a gente sente tanta atração por este mito e por pessoas que constelam este mito na vida real, pessoas que trazem nos seus comportamentos atitudes que corroboram com os atavismos e as patologias psicológicas que acompanham então o mito do vampiro. Gente, esse livro aqui, ele é um livro recheado de informação. Ele tem 306 páginas, tá? Um livro, grossinho, gostosinho de ler, né? Então a gente começa a estudar o vampiro e o mito, né? O vampiro e o feminino no mito do Renascimento, porque a mulher dá à luz, né, essa visão do vampiro como um constelador de vidas noturnas, aquele que mata para dar a vida num outro sentido, né? Ele suga todos os conteúdos diurnos, metaforicamente falando, aquele que suga os conteúdos diurnos de uma vítima, e se ele escolhe, se ele decide, se ele simpatiza, se ele tem a intenção, então, de transformá-la num filho ou uma filha da noite, ou ela, né, pode ser uma vampira também, né, de transformar aquela pessoa vítima num filho ou numa filha da noite. Então, como que esse ser se torna pai e mãe, né? Então, a gente estuda essa relação com o ânimos, a mordida no mistério da gestação. Isso é muito interessante. Em análise pessoal dos aspectos do mito para a diferenciação, nós temos questões comentadas, questões e respostas comentadas. Então vamos lá. Por que eu não gosto de morder o que é meu? Por que eu não tomo posse do que me pertence por direito divino? Por que eu me recuso a gerenciar meus recursos internos para ser mais criativa e genuína comigo mesma, aceitando novas possibilidades em minha realidade? Então a gente vai comentar sobre como é que é co-criar a vida que você quer. Por que eu temo a novidade? Por que eu quero controlar esse novo? Por que eu me nego a aceitar esse novo filho, entre aspas, essa nova ideia? Quais são os meus apegos reais? E aí a gente vai estudar a imago paterna, o complexo paterno e a análise dos aspectos do mito para a diferenciação, né? Onde eu ainda permito que o olhar paterno dentro de mim me castre. Mulheres que são filhas ou que foram, né, que tiveram figuras paternas aí castradoras, né? Como é que é a imagem representativa desse olhar castrador sobre mim? Por que eu me enxergo através dos olhos deste castrador em mim, o castrador que me habita, né? Por que eu desejo ainda ser seduzida por um pai metafórico, mesmo depois de crescida? Olha que interessante, são questões maravilhosas que o arquétipo do vampiro traz para nós, né? E depois a gente começa a analisar então o vínculo e a sexualidade implícita nos pactos de sangue com o vampiro. Esse capítulo é bem interessante. E trazemos também a análise pessoal dos aspectos deste mito para a diferenciação feminina, né? Que é onde que eu não estabeleço vínculos comigo mesma, né? Porque a gente está falando de pacto, a gente está falando de sangue, nessa questão do vínculo, né? De DNA. E depois analisamos então a necessidade de viver de sangue,
né? Onde que eu não me conecto com os meus próprios fluidos, a gente traz a questão, trazemos à luz a questão da menstruação feminina também, né, para nossa análise. E aí então a gente cai no capítulo Vamos à Caça. O amante, o carrasco e o salvador. O vampiro constela em si mesmo, então, essas três faces: a face do amante, do carrasco e do salvador, né? Então, quando que a vítima é uma oportunidade? O vampiro traz esta coisa, né, do o sabor do sangue, né? Essa coisa da avidez, né, da fome, a fome que me habita, né? Qual é a fome que te habita? Qual é a tua fome? Você tem fome do quê? Não é? Coisas que nós começamos a nos questionar sobre a voracidade, né? Essa voracidade que me habita são coisas que o arquétipo do vampiro traz para nós, tá? Então analisamos essa relação, né, do predador natural da psique feminina, dessa instância interna que toda mulher traz. Nós nascemos, isso é herdado, né? Então todas nós hoje em dia, principalmente as menininhas de hoje, eu diria que as mulheres de hoje, muito mais que as de antigamente, trazem sim o vampiro constelado como um predador natural da psique feminina, dentro do seu inconsciente, principalmente da figura do ânimos, né? O ânimos, ele habita essa zona do nosso inconsciente, né? Então, que tipos femininos atraem um predador? Ah, que é para autoanálise. A análise de uma música que é linda, uma música do Seal, O Beijo de uma Rosa, Kiss from a Rose, né? O Beijo de uma Rosa, que é uma das possíveis, não é a única, mas é uma das possíveis perspectivas de um predador, né? Quando um homem se encanta muito e quando essa relação encantada acaba se tornando tóxica para uma mulher, né? Então aí a gente traz, dentro de todo esse contexto desse capítulo, a análise pessoal do aspecto para a diferenciação, né, deste aspecto, né, os aspectos do amante, do carrasco e do salvador. Como eu, enquanto vítima, sou um símbolo de sobrevivência do outro? Você já parou para pensar nisso? Eu vou repetir a pergunta. Eu, como vítima, né, como que eu, enquanto vítima, como que eu, como vítima, sou um símbolo de sobrevivência do outro? Como que eu me coloco nessa posição? Ou então invertendo as posições, né, trocando as posições, sinto eu a necessidade de consumir o outro? Será que eu sou uma pessoa tóxica? Será que eu sou uma vampira? Quando? Ou então, quando eu me comporto, quando eu tenho um comportamento vampírico em relação a mim e as pessoas? Quando que eu sou uma predadora? Não é? E por quê? E se eu escolher tomar o meu poder de volta para mim? E aí? O que pode acontecer nesse contexto, né? E aí a gente também vai fazer uma análise do instinto de vida e o instinto de morte, né? A pulsão de morte, né? Então a gente também traz a questão, a análise da intuição do vampiro, né? Como que ele manifesta aquela paranormalidade toda. Eu tenho necessidade de reforçar o tempo todo quem eu sou? Existe alguma insegurança que me habita nesse nível para eu ficar o tempo todo me autoafirmando, né? Eu sinto-me agredida com facilidade, né? Eu tenho o hábito de usar as minhas intuições a meu favor ou eu não me permito usar as minhas intuições a meu favor? Tem um monte de questões. A gente analisa, então, tem um capítulo que fala só sobre o amor eterno, o vampiro e o eu selvagem, e o vampiro de hoje, né, que é esse enigma revelado, não é? Então, a gente analisa muito essa questão da natureza selvagem e da programação natural do amor em nós, né? Essa programação natural que é herdada geneticamente no campo mórfico, estes hormônios do amor que nos fazem funcionar. Como é que isso está dentro da gente, né?
Até que ponto e até que nível nos sentimos inadequadas? Eu explico a diferença entre arquétipo e símbolo, que é uma coisa que muita gente confunde hoje. Os conceitos de persona, o que é sombra, ânimos e ânima, o que é o arquétipo do herói, né? E o que é o self? E também essa questão do arquétipo do eu. Compartilho um pouco da minha experiência pessoal como vampiro, com esse arquétipo divino. Esse arquétipo aí maravilhoso. E agora eu vou abrir uma página aqui para vocês degustarem, saborearem. E caiu então na análise da letra da música O Beijo de uma Rosa, aquela música linda do Seal, Kiss from a Rose. Se você não conhece, busque no YouTube essa música, que a letra dela é muito inspirada e rende uma análise saborosa, rende uma análise deveras saborosa. Em nossos sonhos e fantasias, o ânimos pode se manifestar com várias facetas e ele tem muito a nos dizer. O ânimos, este espelho interior masculino que nos habita. Ele também é um guia nosso, ok? Ele é um guia nosso. E ele também pode conter a imagem do pai, né? Ele pode trazer junto com ele o complexo paterno. O ânimos é uma legião, não é? Enquanto a mulher, a ânima, né? A ânima para o homem, essa mulher interior que o habita, normalmente remete à mãe. O ânimos numa mulher é uma legião, ele não remete só ao pai, pode ser o homem da padaria, o professor, o policial, o filho, o sobrinho, o primo, o irmão, o colega de trabalho, o chefe. O ânimos dentro de uma mulher é uma legião. Nem sempre esse ânimos pode se apresentar de uma forma agressiva, mas antes de maneira romântica e frágil até, e ainda assim ser um codependente ativo, voraz e tóxico. Sim, é muito possível. Então é uma música que pode nos ajudar a desenvolver o raciocínio nesse sentido, né? Essa música do Seal, Kiss from a Rose, que oferece um viés bastante rico de interpretação. E onde eu chamo a atenção da leitura para as figuras de linguagem altamente simbólicas presentes na música, que são ilustrativas e imagéticas, nos fornecem paisagens mentais bem definidas, sobre o tipo de comunicação estabelecida e fantasias projetadas, não só na música, mas nos nossos sonhos, nos onirismos apresentados pelo nosso inconsciente, naquela sequência de imagens quando estamos dormindo, se estabelece uma comunicação, né, uma projeção ali. E se nós somos capazes de anotarmos essas imagens, toda a impregnação de cores, a sequência delas e trazer para uma análise, a gente acaba descobrindo muitos processos psíquicos de comportamento inconscientes, estruturas de comportamento que nos movem e nós nunca paramos para analisar ou entender o porquê. Né? Então essa música traz uma riqueza muito grande ao sabor dos contos de fadas entre o narrador, então o narrador da música é o ânimos e a sua escolhida, a ânima, a mulher pela qual ele se apaixona. Então trazendo um pouquinho da letra dessa música, né? Trazendo esse romance aqui para o arquétipo do vampiro, não é uma música que o cantor ele não imaginou o arquétipo do vampiro, nada a ver, tá? Sou eu quem estou trazendo este olhar, né, desse arquétipo através do romance dessa música, né? Então, costumava ser uma torre acinzentada sozinha no mar, você se tornou a luz do meu lado obscuro. O amor continuou sendo a droga que dá uma onda como uma pílula, aliás, sem a pílula. Mas você sabia que quando neva, meus olhos se tornam maiores e a luz que você emite pode ser vista? O ânimos da música, que aqui é apresentado, se sente diferente, revivido, motivado, animado por uma força externa a ele. Na verdade, está dentro dele, mas ele está projetando isso nela. Então, em seu discurso, ele não é apenas a sombra,
mas também pode se iluminar se tiver contato com a luz. Ele começa a se diferenciar da mortificatio enquanto um processo da consciência. Por quê? Então, num outro trecho dessa tradução, ele traz o seguinte: querida, eu comparo você ao beijo de uma rosa no cinza. Quanto mais eu tenho você, mais estranho parece. E agora que a sua rosa está desabrochando, uma luz atinge a escuridão na sepultura. Ele começa a se diferenciar da mortificatio, que é o estado onde ele estava, né, morto, preso numa sepultura, num caixão, enquanto um processo da consciência dele. E a mortificatio do estágio inicial em que ele estava é perigosa e venenosa, tanto da ânima nos homens quanto do ânimos nas mulheres. Gente, tem muita coisa interessante, muita análise de conteúdos sombrios que nós trazemos dentro de nós e que quando a gente começa a elucidar estes comportamentos automáticos, estes automatismos, essas crenças automáticas que a gente herda do popular, crescendo dentro da nossa família, enfim, a gente consegue se diferenciar e a gente tornando-se um ser diferenciado, uma mulher diferenciada, um homem diferenciado, uma pessoa, um ser humano diferenciado, a gente não se deixa mais levar por todas essas instâncias internas que nos causam uma profunda dor, um sofrimento muito grande dentro das nossas relações. Nós nos acostumamos a nos compreender melhor e a compreender o outro também, né? Nós lançamos um olhar empático para a nossa condição, né? Então, quando esse vampiro ele acorda, né? Quando por alguma razão uma qualidade em nós chama a atenção de alguém que tem esse viés, que tem esse mecanismo de comportamento dentro da estrutura dela, não é? Essa pessoa, então, que se encontrava morta até nos encontrar, ela adentra o mito do renascimento, né? Então, é como se a nossa luz acendesse essa pessoa por dentro, né? Então, a gente está falando de um codependente, de uma codependente, de uma pessoa que acredita que não tem luz própria, uma pessoa que vive, que habita a sombra, ou que se deixa comumente engolir pela sombra, né? E quando nós somos engolidos ou engolidas por essa sombra, né? No caso aqui da perspectiva dos mistérios femininos, quando que eu sou engolida por essa sombra, né? Quando eu acredito no discurso dessa sombra, né? Quando eu me deixo levar pelo discurso sedutor sombrio de que eu sem você não sou nada, não sou ninguém. É isso, este é O Vampiro no Divã. Ele é um livro extremamente didático, tá? É um livro que traz, assim, uma elucidação dos nossos aspectos mais secretos, mais profundos, profundamente secretos, e que nos dá ferramentas para que possamos puxar de dentro, né? Lançar, abrir espaço dentro, lançar essa luz lá nessa profundidade, para que esse ânimos, esse aspecto do nosso ânimos, o aspecto predador do nosso ânimos, não nos consuma mais. A gente pode trazer esse vampiro à tona. Como? Bom, esse livro aqui tem a resposta.